Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo. É isso mesmo, é ao vivo e você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, e também, se você está acostumado comigo aí, pode ir no meu Instagram, no meu Facebook, e você vai nos acompanhar com imagens diretamente dos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza. E o tema de hoje, meu amigo, minha amiga, esse cara nasceu pobre, ele é filho de um carteiro, com muita honra, e de uma dona de casa. Ninguém mesmo acreditava nele, nem mesmo aqueles amigos que conviviam com ele, né, praticando esporte, jogando vôlei, ninguém acreditava nele. Só que ele não se abateu, ele seguiu os seus instintos, aproveitou as oportunidades, se tornou, acreditem, químico industrial e começou a produzir, a fazer artesanalmente no quintal da casa dele produtos de limpeza. Com muito trabalho, muita perseverança, sempre acreditando no seu potencial e também ajudado pela cara metade por sua esposa, começou a produzir materiais de estética automotiva, isso mesmo, estética automotiva, como ceras para polimento, aquele cheirinho do carro, dentre outros. Pois bem, o negócio prosperou, e bote prosperidade nisso. E hoje, acredite se você quiser, ele criou a Vonix, uma empresa que hoje, meus amigos, minhas amigas, é um orgulho para o Ceará. Você pode até não conhecer, mas ela é considerada a maior empresa da América Latina no seu segmento. Vou repetir, a Vonix é a maior empresa da América Latina no segmento de estética automotiva. Portanto, pela primeira vez no rádio e na TV, nós vamos conhecer a incrível história da Vonix, uma empresa cearense líder da América Latina em estética automotiva. E quem vai contar essa empolgante história, e bote empolgante nisso, até emocionante, é ninguém menos do que o seu protagonista, o seu fundador, o meu amigo, meu irmão, Paulo Henrique Nobre, a quem eu dou meu boa tarde, dizendo que é uma honra ter esse cara aqui com a gente. Tudo bem, Paulinho? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu agradeço demais o convite, Ricardo Bezerra, padrão Davi Barbosa, que me conectou aqui com você, e agradecer também a todos os ouvintes que estão aqui ao vivo. Eu tenho certeza que vocês não estarão perdendo tempo ao ouvir essa história que de fato é emocionante e pode te ajudar e a te levar a um outro patamar também. E acreditar em que tudo é possível. Não é negócio de livro de autoajuda, não é nada a não ser a realidade. Isso é a vantagem, Paulinho, do nosso programa. Aqui quem conta a história é o protagonista, é o cara que viveu, que sofreu, que levou porrada e que venceu. Por isso que tu tá sentado nessa cadeira aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Paulinho, já era pra ter trazido você antes. Depois o pessoal vai ver, conhecer os números, que eu sei que você vai dizer. Vamos ver, né? Acho que eu vou dizer. Não vou falar agora não, vou deixar pra falar mais lá pro final, né? Paulinho, uma hora de programa, mas você vai sentir que passa muito rápido e a gente tem que aproveitar cada milímetro, cada milésimo de segundo com você. Começar pelo começo. A ideia aqui é a gente pegar o que é mais interessante, fazer um resumão, pegar tudo que teve ali, muito resultado, né? Vou tentar, porque é muita história, mas nós vamos conseguir. E eu vou falar tudo. Paulinho, começar pelo começo, eu queria que você falasse sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre sua infância. Eu sei que você não chegou a passar fome. Não. Mas teve privações. Sim, muitas. Conta um pouquinho. Na verdade, meu pai carteiro, minha mãe dona de casa, e eu sempre fui muito inquieto, porém, eu tinha alguns problemas na escola, eu só tirava notas baixas, sofria muito bullying, era chamado de pateta, de burro, né? Até assim, às vezes eu me emociono quando eu volto, né, a pegar lá nessa história do passado, porque era sofrimento. Tirava muita nota baixa, eu não sabia por que era, às vezes eu tentava estudar, tentava prestar atenção e nada de eu conseguir aprender. E só depois aí de quase 20, 30 anos eu fui entender o porquê que eu tirava essas notas baixas também. Eu tinha dificuldade de concentração, né? Déficit de atenção com hiperatividade. É o TDAH, onde eu percebia também que aquilo que eu amava, que eu focava, eu era o melhor naquilo. E eu ficava assim, poxa, por que que eu tiro zero na escola? Eu preciso tirar nota boa.
E o exemplo, acho que o principal motivo é porque eu não focava naquilo que eu não, de fato, não amava, não me conectava. Então eu tirava muitas notas baixas e sofria muito bullying na escola. E isso foi mais ou menos até a 8ª série, primeiro ano por aí, né? Até o primeiro científico na época, né? Na época era o primeiro científico. Meu amigo Paulinho, me responda uma coisa. Duas coisas, na verdade. Quando, normalmente, as pessoas têm uma tendência de baixar a cabeça quando vem um filho de uma égua e bota você pra baixo. Não é verdade? Na vida é assim. Vai ter sempre alguém pra te botar pra baixo. Te prepara, porque é assim. Poucos são aqueles que te elevam, né, na moral. O que é que tu sentia quando um caba desse que te chamava de babaca, de não sei o que, tu não ia dar pra porra nenhuma na vida? Olha, eu vou dizer pra você que a sinceridade, a gente tá ao vivo e eu não posso mentir. Eu, de fato, acreditava que eu não ia ser nada. É mesmo? Era. No início, as pessoas falavam assim, Paulo, tu é um cara que só tira nota baixa na escola, tu vai ser o quê na vida? Como é que tu vai um dia se formar, um dia tu ganhar um salário, já que tu é um cara que na escola não dá em nada? E eu acreditava que aquilo era verdade. Eu falei, cara, será que realmente eu não vou ser nada na vida? Então, esse talvez seja um dos motivos de que toda vida, quando eu vou contar minha história, eu acabo me emocionando. Porque nem eu mesmo acreditava. É mesmo? Nem eu mesmo acreditava. Então, isso faz com que a gente... Teve algum dia que você chegou em casa, pra você ver, meu amigo, deixa eu dar posso dar uma dica para as pessoas? Não critique, não diga para uma criança que ela não vai dar em nada na vida. Não diga, jamais. Isso é a maior maldade que um pai pode fazer para um filho, ou que um amigo pode fazer para outro amigo, ou sei lá. Nunca desmereça uma criança. Você pode acabar com a vida da criança. Esse cara aqui, ele é um sobrevivente. Porque ele pegou esse combustível negativo e levou para a vida dele, né? Aí só depois que eu descobri que eu era muito bom em argumentos, né? Em vender, já criei peixe ornamental. E eu percebi, cara, eu não sou tão bom assim na escola, mas eu sei vender as coisas. Comecei a vender no box, naquela época do Beco da Poeira, que quem conhece, lá no centro da cidade. Comecei a vender e vi que eu era bom naquilo, né? E também, quando eu estudava, eu tirei um 0 em Química. E a minha mãe, o professor falou pra minha mãe que eu ia ficar reprovado. Essa história, não sei se eu já posso contar agora aqui. Dizer, como é que um cara que só tirava 0 foi se dedicar logo a Química? E aí eu só tirava 0 e um determinado professor disse que ia me reprovar, chamou minha mãe pra reunião e eu comecei a me desesperar, meu Deus, e agora não sei o que é que eu vou fazer. E a minha mãe foi pra escola e eu já tava lá na recuperação e ele disse que ia me reprovar. E aí eu disse, mãe, pelo amor de Deus, não me dá outra pisa, porque eu apanhava, era cruel a minha situação, só tirava nota baixa, eu às vezes tentava me esforçar para tirar nota boa, eu não conseguia. E quando esse meu professor me chamou e disse, olha, chamou minha mãe, olha, Neuza, o seu filho aqui vai ser o seguinte, eu vou fazer uma prova com ele e vai ser o seguinte, a média vai ser 5 mesmo, se ele tirar um 5 eu passo ele. Mas eu vou colocar uma prova mais difícil do que prova de vestibular. Vai ser uma prova de faculdade de Química. Eu acho muito difícil ele tirar pelo menos um 1. Ele não vai tirar nenhum, porque eu vou botar pra lascar, porque ele passou o ano inteiro aqui bagunçando na escola, não prestava atenção, ficava só conversando lá atrás. E não era bagunçando, é porque eu conversava muito mesmo, desfocando todo o tempo, né? E aí ele me desafiou e eu falei, eu vou estudar. Ele vai ver o que ele vai ganhar. E aí eu comecei a estudar, ele me deu coisa aí de 20, 25 dias para estudar, era química orgânica, eu nunca esqueço. E ele disse, olha, Paulo, eu não vou colocar uma matéria aqui para você entender o que é metano, butano, propano, não. Eu vou botar coisa pesada aqui da química orgânica e estude tudo, porque pode cair, não deu nenhuma dica. Ele mandou estudar química orgânica e eu comecei a estudar tudo de química orgânica que eu podia ver, peguei todos os livros, estudei. Eu também fui esperto, né? Como eu vi que era a química orgânica ali do ano todo, porém, do primeiro ano, porém um pouco mais avançada, coisa ali de faculdade. E aí eu comecei a estudar, e do nada eu comecei a gostar. E aí foi onde eu percebi que aquilo que eu gostava deixava de ser aquele estudo onde enchia o saco para ser algo prazeroso. E eu comecei a gostar de tal forma que até o que ele não pedia para eu estudar, eu comecei a estudar. E a prova? E aí eu fui fazer a prova, tirei um 10. Foi mesmo? Ele quase cai para trás. E hoje, no meu boletim, a única nota 10 que eu tenho, né, na história é essa, onde eu tirei 10 em Química Orgânica. O professor Cláudio Bento, que há um tempo atrás ele era até, depois saiu ali da profissão de professor e virou auditor da Secretaria da Fazenda. Quer dizer, então, que o professor Cláudio Bento... Ele é um dos responsáveis por
Indiretamente, né, me ajudou. talvez ele criou um desafio para você e foi justamente esse desafio que quando você tirou o 10, chegou em casa e disse, rapaz, eu não sou tão ruim assim como meus amigos estão dizendo, não. Aí adivinha. Aí eu percebendo que eu era muito bom no argumento, eu já era um dom que eu tinha descoberto. Ainda bom em química. E bom em química, eu falei, por que não criar algo na área de química? Tu cursaste a Universidade Federal, aí né? foi só com 20 anos de idade foi que eu entrei na Faculdade de Química Industrial. Foi com 19, 20 anos, 19, por aí. 20 anos. Eu terminei com 19 anos, segundo mesmo grau. Mesmo cursando a faculdade, então você começou a produzir Comecei a fazer as duas coisas. Era começando de manhã até meia-noite. O que é que tu produzia? Eu comecei a produzir desinfetante, essas coisas, em garrafa de 2 litros reutilizada. Porém, eu via que também não era uma paixão tão grande. E eu sempre fui muito apaixonado por carro. Você imagina um menino pobre, quando meu pai comprava um carro de plástico para mim, aquilo ali era como se eu tivesse ganhado uma Ferrari de verdade, né? E sempre gostei muito de carro. E eu falei, por que eu não fabrico produto para lavagem de carro, né? Aí conversando com um amigo meu, que o pai dele tinha um Monza. E eu, sem saber o que começar ali no produto para lavar de carro, o pai dele tinha um Monza, ele tinha que lavar o carro para dar uma volta no quarteirão, né? Todo mundo que é mais velho sabe que isso existe, né? Muita gente fez isso. E ele falou... o Monza no Corsair. Aí ele falou, ei, Paulo, rapaz, cara, esse shampoo que a gente compra aqui para lavar carro não são bons não, tu devia fazer um shampoo. Aí eu, sem dinheiro, sem nada, fiz 1 litro de shampoo para vender numa garrafa Pepsi de 1 litro. Fui no Lava Jato. Tu mesmo criou o bicho. Eu mesmo criei, com a ajuda de professor e tudo, o produto não era tão bom. Só que aí eu fui no Lava Jato, lá na Lagoa Redonda, né? Do Carlinhos, e levei esse produto para ele, e ele gostou do produto. E nessa brincadeira eu falei, cara, isso aqui é um mercado. Só que a maior sacada não foi isso. A grande sacada, você falou antes da nossa entrevista aqui, de alguns pontos que fizeram os anjos, né? Vida da gente. A minha sacada foi que eu cheguei lá no Carlinhos. Se você for pegar o ano de 2001... né? Eu sei que as pessoas aí que têm mais de 40, 45 anos vão lembrar que antigamente os lava-rápidos usavam óleo diesel para lubrificar a caixa de rodas, usava às vezes óleo queimado para passar no painel, no para-choque, usava jornal para limpar um vidro, usava Coca-Cola com açúcar nos pneus. E aí o shampoo já existia ali, umas fábricas que tinha. Só que eu percebi que eu falei, como é que pode um lava-rápido usar coisas que não fazem sentido, que não são desenvolvidas para aquela superfície, que não tem uma análise química para saber se vai ter compatibilidade com aquela superfície. E eu vi aquilo como uma grande oportunidade na minha vida. Né? E eu vi que, poxa, se eu desenvolver um produto para limpar o vidro, se eu desenvolver um produto para passar no chassi, se eu desenvolver um produto para passar no painel que vai aumentar a durabilidade, eu vou começar a vender muito. Né? Pra quem está nos acompanhando pelas redes sociais, tem um bocado de imagem aí. Tem muitas imagens bacanas aí. E aí tu desenvolveu. Isso. E aí o que é que eu fiz? Desse lava-alto, eu perguntei, Carlinhos, o que é que tu sente falta aqui? Não, Paulo, a gente sente falta de quase tudo. Porque a gente se adapta para poder entregar um bom serviço aqui no Lava Rápido. Eu falei, cara, eu vou começar a pensar, a criar essas coisas. Só que aí, você sabe que do jeito que vem os anjos, que vem ali os insights... Vem o demônio também. Vem o diabo. Vem os demônios também. Então, o que acontece? Eu criei um pneu pretinho específico, criei um silicone em gel, por exemplo, e criei um limpa-vidros. Aí eu fui visitar os Lava Rápido de novo. Visitar de novo. Eles falaram, Paulo, cara, legal, tua ideia é muito massa e tal. Agora eu vou dizer pra tu, cara, não vou comprar não. Porque eu disse, como tu não vai comprar? O pessoal estava falando aqui que não tinha produto específico para o carro. Não vou comprar não. Sabe por quê, Paulo? Isso aqui, eu faço a lavagem naquela época, eu não lembro aqui de cabeça, mas era coisa, uma lavagem geral, era coisa de 10, 15 reais. Hoje é 60, 70, né? 80. E aí, essa lavagem, o cara falava, Paulo, eu não vou comprar aqui limpa-vidro, silicone gel não, porque como é que eu vou agregar isso? Aí eu muito bom no comercial, né? Eu falei, eita, pau, agora complicou minha situação. Eu vou ter que entrar aqui certeiro. Eu falei, olha, fulano, é o seguinte, vou lhe explicar. Se você quiser se posicionar no mercado e se diferenciar, o momento é agora. Você imagina que todos os lava-rápidos aqui de Fortaleza estão no óleo diesel, estão no óleo queimado, na Coca-Cola, no jornal. Como é que tu vai posicionar desse jeito? Imagina se chegar um cara aqui que comprou um carro com muito sacrifício, você fala, olha, hoje eu tenho um silicone em gel à base de polidimetilsiloxano, porque eu ensinava a parte técnica para eles, ensinava. E eu, esse limpa-vidro aqui, que é um antibaçante e tal, eu começava a entrar com argumentos
que tinham fundamentos, porque eu entendia da parte química também, e eu comecei a convencer as pessoas. E aí eles começaram a agregar isso na lavagem. A lavagem foi o primeiro, Carlinhos? O Carlinhos foi o primeiro. Onde é o Lava Jato? É na Lagoa Redonda. Onde era, né? Era. E aí, Carlinhos, você foi um anjo na vida desse menino aí. o Carlinhos da Parabéns. Lagoa Redonda, é isso aí. E aí a gente começou a entrar com esses produtos e eu falei, ó, você consegue, se você estiver trabalhando com um produto aqui específico, você pode cobrar 5, 10 reais a mais. E assim eu fui convencendo as pessoas e muitas vezes eu encontrava dificuldade. Porque teve uma vez que eu cheguei no Lava Jato da Valquíria, a gente já tinha crescido um pouquinho, o Lava Jato da Valquíria era ali na Padre Pedro de Alencar, em Messejana, quase de frente para Isanfel, nunca esqueço, né? Pertinho de ti, né? Pertinho de mim. E eu cheguei lá na Valquíria, eu disse, Valquíria, agora tu vai ter que oferecer um novo serviço, que é limpeza e higienização de banco de couro. Aí ela, não, Paulo, eu não vou oferecer não, isso aqui não, ninguém vai querer isso não, Paulo. Serviço caro desse, o meu hidratante era 15 reais. Ela lavava o carro grande, SW4 não era Hilux aberta, ali banco de couro, ela cobrava 30 reais na lavagem. Ela falou, não, Paulo, eu não consigo vender esse serviço não. Aí eu peguei, pô, Valquíria, eu vou fazer um negócio pra você então. Eu vou ficar aqui esperando chegar a carro e eu vou vender esse serviço pra você aqui. Deixa comigo. Por ironia do destino, chegou um cara numa Hiluxzinha, aquelas pitbullzinha, com banco de couro cinza, que era o que eu mais queria. E Deus colocou isso na minha frente. Esse banco de couro cinza, você sabe que o couro cinza, quando ele encarde, o bicho pega, fica feio, o couro fica duro. E aí o que é que eu fiz? Eu disse, Valquíria, eu posso atender esse cliente aqui por você? Pode, Paulo, pode atender. O cliente chegou, queria uma lavagem geral, off-road e tal. E aí a gente fez essa lavagem geral. Disse, ó, você quer uma lavagem geral? Sim. Quanto é a lavagem? 30 reais. Olha, amigo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nessa época eu não entendia sobre PNL, programação neurolinguística. Hoje eu estudo um pouco sobre isso. E mal eu sabia que naquela época eu já usava aquela estratégia do cliente visual, sinestésico e auditivo, né? O que é que eu fiz assim, nesse momento? Eu conversando com ele já tinha fechado a lavagem. Eu falei, olha, o banco do couro do seu carro, ele está completamente endurecido, sujo, cheio de bactérias e está começando a ter rachadura. Você sabe quanto é que você gastaria para colocar um banco desse novo de novo e não mesmo assim não vai ficar original? Aí expliquei para ele e tal. Olha, pois a gente tem um serviço aqui de higienização e condicionamento de banco de couro, onde nós vamos eliminar fungos, bactérias, nós vamos devolver a maciez e o banco vai ficar novinho em folha. Esse serviço, ele é 50 reais, porque é um tratamento, mas eu faço por você aqui por 30 reais. Aí você imagina, ela sai de 30 reais, uma lavagem geral. O que é que eu fiz? Eu peguei o cantinho do banco de couro, eu posso fazer um teste aqui para lhe mostrar? Esse cliente provavelmente era visual, né? E sinestésico. O visual, ele quer ver o serviço e o sinestésico, ele quer pegar, quer sentir. Eu fiz um quadradinho, ficou completamente transformado, ele na mesma hora fechou o negócio. Pode fazer. Moral da história. Esse serviço, quando você vai estar lavando um carro, você está com 4 colaboradores em cima do carro, é um aspirando, depois gastando vai pro jato, gastando ar, gastando energia, você gasta dinheiro pra caramba com o produto, enquanto que esse hidratante de banco de couro, ela pagou 15 reais na época, dá para fazer na faixa de 25 carros, saindo a menos de R$1 por carro, onde ela cobra 30 reais com uma mão de obra de uma pessoa por 30 minutos, ao invés de gastar 2 horas lavando o carro. Ou seja, o lucro ali 10 vezes maior teoricamente, porque ela agregou um serviço praticamente sem gastar nada de dinheiro e mão de obra, que é uma pessoa só, sem gastar energia. E aí eu comecei a perceber que quando eu mostrava isso para o cliente passava depois a fazer isso só. E eu fui replicando isso. Fui replicando, a coisa foi desenvolvendo e aí também eu fui inovando, sempre na estratégia. Fazer um produto. Olha só, uma coisa que eu quero dar de conselho aí para você que tem empresa, que tem seu negócio, tem que trabalhar a dor do cliente. E muitas vezes o cliente não sabe onde é que está doendo. Se você for lá, souber onde é que está doendo e mostrar para o cliente na ferida, é dinheiro que vai cair no seu bolso. Então foi isso que eu fiz. Cara, o homem, ele é elétrico, né? Se você não tiver cuidado, ele conta o programa todinho na segunda pergunta. Eu tenho 35, tô na segunda ainda. Eita, então vamos correr. Paulinho, e aí então o negócio começou a dar certo e você resolveu colocar o seu CNPJ, né? Criou a primeira empresa... Isso. Que foi a Quimiflex, é isso? Isso, a Quimiflex, ela vem de química e flex de flexível. A gente criou Quimiflex, a química que conserva o seu carro. Juntou minhas duas paixões, né? Tu tinha quantos anos quando tu montou a Quimiflex? A Quimiflex eu tinha 25 anos. Tu já era casado? Já era casado. Minha esposa, a Milena, um abraço pra ela, Milena Mota. Você encontrou ela onde? Ela eu encontrei indo jogar vôlei. Ia jogar vôlei, vi uma menina linda olhando pra mim, assim... Bem jovem, eu conto isso no livro, tinha 13 anos, né? O pessoal pensa que é até loucura, assim. Eu tinha 20, né?
E eu falei, cara, que menina linda. Eu olhava assim pra ela e graças a Deus deu certo a gente namorar, casamos, anos depois namoramos aí 3, 4 anos, ela casou com... Ela tinha Nessa 16 época, tu anos. tava na faculdade ainda. Tava na faculdade. Ou seja, era pobre ainda, né? Pobre e não tinha nem bicicleta Quer pra dizer, andar. esse amor é verdadeiro mesmo. É verdadeiro. Quando ela me Acaba conheceu, não tinha um centavo. E ela te ajuda muito, né? Ela é simplesmente o braço direito e o esquerdo hoje. Gestão de pessoas, tudo é com ela aí. Milena, parabéns. Parabéns que você conseguiu domar o homem aí. O homem é forte mesmo. Não, eu sozinho não teria chegado aqui não, jamais. Quimiflex, aí A começou química que produzir conserva o seu carro. A química que conserva o seu carro. Mas É. você chegou a sair do quintal da casa e ter um parquezinho fabril para a Isso, primeira série? na verdade, quando a gente criou a Quimiflex, foi onde surgiu a necessidade de eu sair da casa dos meus pais, que eu fabricava produto de forma artesanal em garrafa de 2 litros. E a minha irmã também já estava se chateando, porque eu estava já bagunçando muito a casa. E nós resolvemos alugar uma casa, que Deus abençoou demais. Lá na Messejana lá também. na Barão de Aquiraz 850, que inclusive é a loja da Vonix hoje, é a nossa área comercial. E era uma casinha que eu estava pagando um aluguel de R$130 por mês, que quase era difícil ter esse dinheiro para pagar quase R$600. Eu falei, Milena, será que a gente vai ter condição de pagar esse valor? E assim, Deus abençoou e a gente alugou essa casa que virou nossa fábrica, né? E ficamos lá de 2005 até hoje, mas é área comercial, né? Tá, mas aí você resolveu mudar de nome da empresa. Como é que nasceu a Vonix? Isso. O que é que significa Vonix? Pronto, nós vamos falar disso. Então, só para finalizar aqui, a Quimiflex, a gente cresceu absurdamente no estado do Ceará. Nós viramos líder aqui no estado do Ceará por volta de 2010. A gente era líder, foram 5 anos, 6 anos ali de muita batalha e nós viramos líder. Porém, eu vim daquela coisa do desacreditado, de depois achar que eu ia virar a maior de todos os tempos, maior do mundo. Eu saí assim de uma zona de que não acreditar em nada para acreditar que a gente ia ser a maior empresa do mundo. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu fui para cima de tudo. E aí, não satisfeito com o domínio do Ceará, eu quis vender para outros estados. E o meu sonho, nessa época, né, muitos ouvintes aí talvez não saibam, o mercado estava se desenvolvendo ali dos produtos para lava-jato, estava saindo disso para produtos para estética automotiva, que era meio que uma gourmetização dos produtos e da profissão, saindo ali de lavagem normal para vitrificação de pintura, para vitrificação de couro, vitrificação de plástico, coisas mais gourmetizadas e mais elitizadas. Então o mercado estava se desenvolvendo para isso. E São Paulo foi o primeiro estado que deu o pontapé inicial de reproduzir o que já existia nos Estados Unidos, no Japão e parte da Europa, que era os produtos para car detail, né? Que nos Estados Unidos a gente traduz para cá, para o Brasil, em produtos para estética automotiva. E é o que acontece, tinha uma loja em São Paulo, que eu não vou aqui citar nomes, até porque é uma história onde não cabe citar esse nome, porque eu vou falar do conflito que teve, então você ouvinte vai saber desse conflito, mas eu não vou poder falar o nome dessa loja. Então, o que acontece? Eu tentei vender para essa loja em São Paulo, porque essa loja foi a primeira do Brasil a trabalhar com produtos para estética automotiva e ela já trabalhava com produtos importados de marcas do Japão, Estados Unidos e Alemanha. E eu tentei entrar como Quimiflex nessa marca, não conseguimos. Eu mandei umas amostras para ele e não conseguimos vender. Ele não acreditou de jeito nenhum. Aí eu comecei a chorar e falei, Milena... Aí eu comecei a meio que desacreditar de mim. Eu falei, Milena, será que realmente não deu certo? Porque ele falou que testou os produtos e nada foi aprovado. Testou tudo. Foi nada. mesmo? Foi. Disse que testou, eu mandei cera, mandei tudo. E o mais interessante, sabe o que pra baixo de novo, eu né? estava extremamente confiante porque eu sabia que ele vendia uma marca americana e que tinha uma cera que era mais vendida, que eu não vou falar o nome aqui também para não estar falando mal de concorrente, né? Então tinha uma cera que era mais vendida, que era a cera americana. E o meu sonho era chegar no nível dessa cera. E eu cheguei. E eu mandei uma cera melhor do que essa importada para ele. Mas ele negou. Só que ele disse que a cera não prestava. E eu falei, não pode, como é que pode um negócio desse? Eu falei, cara, a cera não presta. Não presta, tua cera não presta, eu não quero conversar com você não, porque eu tô ocupado aqui. Ok. Desliguei o telefone e comecei a chorar. Eu sempre fui muito emocional, choro por besteira. E aí falei, Milene, agora o que é que eu faço? Aí ela disse, não sei, Paulo, vamos continuar trabalhando. Não sei o que é que eu vou fazer. Eu vou mudar de marca. Eu vou mudar de marca, eu vou mudar as embalagens e vou fazer tudo, vão ser os mesmos produtos, mas eu vou mudar a embalagem, vou me posicionar diferente e contratei uma agência de publicidade para criar a Vonix. E nós passamos 1 ano trabalhando por trás das câmeras para criar a Vonix, que já nasceu com uma linha gigante, tudo mais moderno, mais organizado, embalagem bonita, o layout E o nome? perfeito. E o nome de Vonix vem de V de velocidade, volta de novo pro carro, né? Sempre gostei. E o Onix é uma pedra que ela é preta e tem muito brilho. E essa questão do preto com brilho na estética automotiva é a situação mais difícil de um profissional conseguir, né?
Então esse preto polido e os 2X a gente colocou ali de realmente de longevidade, né? Isso foi essa agência ou foi você? Não, fui eu. Foi você Fui mesmo? eu. A ideia do nome foi minha. Sempre eu tenho esses insights assim que Deus Aí coloca. nasceu a Vonix. Aí nasceu a Vonix. Falei, Milena, nós vamos fazer a Vonix. Rapaz, a conversa tá tão legal. Me diz, e aí tu voltou nessa empresa? Não, aí lá? presta atenção, mandei as amostras de novo com Vonix. Quando eu Não mandei... disse- não disse nem que era nada. tu. Não, Mandou- rapaz, mandei. Aí quando foi com 10 dias, o cara foi que ligou pra gente. Ei, eu gostei desses produtos aqui, rapaz, produto bom e tal. Eu vou começar a vender. Só que é o seguinte... Meu nome é Paulo, ele talvez... O outro nome também era Paulo, mas ele não cruzou. 6 meses depois, eu acho que ele não se ligou. Aí falei o seguinte... O produto é top. Gostei da cera, da super cera aqui, gostei disso aqui e tal. Só que eu só posso comprar em consignação. Por quê? Sua marca não é sabia que ele ia dizer conhecida. isso. Sua marca não é conhecida, eu compro em consignação, se der certo, beleza. Foi, Romulo, tome logo 2 toneladas. Quando aí, foi Paulo. com 6 meses, nada, a gente com pouca grana, a Milena, não vamos segurar, não vamos vender assim, não. Eu falei, Milena, não tem jeito. Esse cara, ele é referência. Se a gente tiver na loja dele, nós vamos estar na internet, vai estar aparecendo para muita gente. Isso era 2000 e... Isso era 2010, aproximadamente, para 2011. Isso tem 14 anos só, né? Isso depois de 10 anos de muita luta, né? 10 ou 12 anos, né? E aí? E aí, a gente vendeu em consignação. Quando foi 6 meses depois, a marca já era a número 1, a mais estourada da loja dele. Como é que foi no dia que ele disse? Onde a "Rapaz, o Milena... negócio tá Não, olha rendendo só. que só uma porra, pô." Olha só a brincadeira. Bombando, vendendo. E aí, a Milena disse, ei, Paulo, tá na hora de acabar a consignação lá. Fale com ele. Aí a gente conseguiu terminar a consignação. E começou a pagar a gente. E aí eu lembrei da história e falei, fulano, também não vou falar o nome dele aqui, né, pra não... Eu falei, fulano, me diz uma coisa, por que ano passado eu te mandei umas amostras ali do produto Quimiflex, marca boa, produto de qualidade, e você não aprovou essa marca? Aí ele, Paulão, você quer que eu fale aqui? Você não vai ficar com raiva de mim, não? Eu disse, não, vou ficar com raiva não, pode falar. Falei, cara, é o seguinte, teus produtos chegaram, quando eu vi aquelas embalagens que não eram tão bonitas, como é que eu ia colocar esse produto aqui, mesmo sendo mais barato, para concorrer com as marcas da Alemanha, Estados Unidos e Japão? Eu não conseguia. E outra coisa, quando eu vi que era lá de Fortaleza, lá do Ceará, eu adoro Fortaleza, inclusive eu fui gerente da Disney, e quando eu era gerente da Disney, eu tive que ir no Beach Park para fazer uma pesquisa para levar ali informação para Disney. Adoro Fortaleza, mas o Ceará não tem tradição nisso. Ou seja, na minha cabeça, eu falei, não, o cara não acredita na gente de jeito nenhum, não acreditava. E aí, Paulo, com isso, quando eu vi que era de Fortaleza, quando eu vi que era do Ceará, e quando eu vi que A embalagem é que a embalagem era fuleiragem, eu falei, não vou testar isso não. Aí eu falei, aí ele disse assim, não, Paulo, eu nem testei, os produtos estão aqui até hoje. Eu falei, caraca, mano, não acredito não. E tu quase me mata do coração, porque eu achei que as fórmulas não estavam funcionando. Só que aí depois que eu mandei para ele, que eu contei aqui há pouco, que eu mandei depois com Vonix, eram as mesmas fórmulas, só com embalagens novas, e ele aprovou. Então, ou seja... Moral da história. Moral da história. Não basta o bombom ser bom. A casca, o invólucro tem que ser infelizmente, bonito. se visual, você for um cara... Se você for o melhor médico do mundo para fazer aí, o melhor neurocirurgião... Bota um e tu consultório chegar a um fuleiragem. consultório fuleiragem, tu tiver só lá com a roupinha simples, o cara, esse cara aqui não é médico, não. Infelizmente, é uma realidade, né? Então não basta só o conteúdo, a casca, né? O exterior, o invólucro tem que ser muito Infelizmente, bom também. infelizmente. O marketing é importante. Não, muito importante. Marketing. E o Você pior, acabou de provar aqui, hoje você me chamam acabou de de provar. marqueteiro, né? Mas eu falo pra todo mundo, me chamam de marqueteiro. Mas meu nome é resultado. Eu me fortaleci muito no marketing, um dos motivos foi isso. Por quê? Porque eu não era marqueteiro. A minha profissão era de química, desenvolvimento, né? Eu era muito bom no desenvolvimento, na qualidade, mas eu não sabia fazer marketing. Eu aprendi a fazer marketing. Eu acho que o bom vendedor da atualidade, do mundo moderno, ele é marqueteiro. Essa que é a verdade. Olha aí, Tem que Paulinho. ser. 30 minutos já falando, tu nem sentiu, né? Não, nem senti, tá bem. excelente. E trabalhar com você aqui, negócio minha amiga, é melhor ainda. É invocado. Eu acho que tem algum problema. Eu vivo batendo nessa tecla. Alguém tá apertando um botão aí pra passar o tempo mais rápido, porque é impressionante como o tempo passa rápido na segunda-feira à tarde. E olha que eu tô tentando até falar também um pouco rápido pra falar tudo, porque a ideia aqui é falar, tem muita coisa Tem por muita vir coisa ainda. ainda e vai Isso. acontecer. Mas a gente tem que ir para um rápido intervalo e eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo, minha amiga. Se esse cara aqui, vencedor do jeito que ele é, ele vai dizer o faturamento dele, eu já combinei com ele, ele Será? vai dizer a Vou dizer, verdade. vai ser o jeito, Já né? já ele vai Eita, dizer. pau. Se esse cara fizesse uma palestra
e Milena, cobrasse pode? caro, eu seria o primeiro da fila, seria a primeira poltrona lá seria minha. Obrigado. E pagaria caro pra te ouvir. E você tá tendo a oportunidade de ouvir o Paulinho de graça. Aí, do conforto do seu carro, da poltrona da sua casa, da poltrona do seu trabalho, ouvindo ao vivo aqui na Jovem Pan News, o meu amigo Paulo da Vonix, essa empresa que hoje é líder na América Latina, já foi desacreditada, já teve gente devolvendo o produto dele e hoje o cara é considerado internacionalmente. Então não sai daí não, fica aí, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. De volta com o programa Conexões, um Conexões muito especial com um cara chamado Paulo Henrique Nobre. Esse cara fundou uma empresa chamada Vonix, que hoje, uma empresa cearense, que ainda tem lá o seu Parque Fabril na Messejana. Isso. E hoje ele é a maior empresa de estética automotiva da América Latina e pelo andar da carruagem o bicho vai ser a maior do mundo. Vamos sim. Porque o menino é bom pra caramba. Quantos anos, Paulinho? 44. 44. Na verdade, é produtos para estética automotiva, Estética né? São automotiva. os produtos que a estética em si é onde faz o serviço, né? Os produtos para estética automotiva. Isso. E o Paulinho ainda não entrou nem no segundo tempo, como eu já entrei. Então esse menino tem um futuro mais brilhante ainda quanto foi o passado dele. Paulinho, eu sei que você é um cara desenrolado, não tem medo de nada, não deve nada a ninguém. Vamos falar sobre os números da Vonix. Pode ser? Pode, vamos pra cima aí. Vamos lá. Vou levar um carão da esposa aí, mas é o jeito. Vai não, a Milena vai deixar. Quantos empregos gera a Vonix hoje? Diretamente, aproximadamente 600 empregos diretos. Multiplica por 5, 4 ou 5, você tem cerca de 3 mil pessoas que vivem direto ou indiretamente da Vonix, né? Isso, não, se a gente pegar ali as 600 pessoas, tem filho e tudo, vai dar aí multiplicado por 5. Porém, tem uma outra geração de emprego que essa passa de 20, 30, 40 mil pessoas, que é o que nós preparamos os profissionais de estética automotiva para vender serviços e para aumentar o seu faturamento também. Então, indiretamente, a gente acaba gerando esses empregos e acaba também aumentando o faturamento dessas pessoas que também sustentam suas famílias. Assim, é uma coisa que a gente poderia ter falado no passado, mas já que você tocou nesse ponto, você também treina, e foi um dos motivos do teu sucesso, Isso. treinar quem vai usar o teu produto, não é isso? Exatamente. Por meio de lives, a gente faz live para 5, 10... Mas no começo não foi assim não, tu ia lá no Lava Jato do Cabo e treinava. Sempre fez isso, mas eu treinava de um em um. Hoje a gente coloca 10, 12, 15 mil pessoas em live, onde a gente ensina... Brasil todo? Brasil todo e também a América Latina inteira. Hoje eu também estou fazendo Hablas live em espanhol? Sim, eu estou falando um pouco de espanhol também, porque empecé a estudar espanhol. O bicho é um gênio, cara. Então também comecei a estudar espanhol e faço live em espanhol, gerando emprego para toda a América Latina, direto e indiretamente, né? Até hoje, nos 24 anos da empresa, quantas pessoas você treinou? Você tem essa noção? Aproximadamente 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Isso. Quer dizer, se tu multiplicar aí por 5, são 500 mil Isso. pessoas. Cara, é gente pra caramba que Muita vive gente. em função desse teu negócio. Por isso que teu negócio realmente é um negócio muito importante pra economia. Com certeza, do Ceará dos e do ouvintes Brasil. aí que trabalham na área, com certeza 99% deles já deve ter recebido algum tipo de treinamento com a gente por meio dessas lives. Bom, você gera 600 empregos, o teu Parque Fabril, a tua fábrica tá onde? A minha fábrica hoje está na Palpina, uma região que eu gosto demais, né? Hoje a gente está numa área de 7, 8 mil metros quadrados e tem um centro de distribuição que fica na BR-116. Porém, nós estamos iniciando agora a nossa nova fábrica, que vai ser de fato na BR-116, em uma área de 70 mil metros quadrados. 70 mil Isso. metros quadrados. Paulinho, você tem lojas próprias, é de representante? Quantas lojas? Isso, como é que funciona? A Vonix hoje ela é uma indústria, então nós vendemos para várias lojas, para lojas de material de limpeza, para lojas de tinta automotiva, para loja de produto para estética automotiva, para lojas de departamentos. Porém, em Fortaleza, nós começamos com lojas próprias. Então, hoje nós temos 2 em Fortaleza, uma na Avenida Tom Salles e outra na Barão de Aqueiroz 850 em Messejana, e temos uma loja no Maracanaú e outra em Caucaia. Porém, a gente também vende os nossos produtos para vários revendedores em Fortaleza, onde tem aproximadamente ali 100, 120 lojas que vendem Vonix em Fortaleza hoje. Quantos representantes comerciais? Quantos, vamos falar de Brasil, tá? Quantos estados brasileiros você atinge? Todos, 100%. 100%. 100% e do faturamento do Brasil hoje, 39%, por incrível que pareça, uma empresa nordestina, 100% cearense, né?
desenvolvida toda aqui por cearenses. Hoje, 39% do nosso faturamento é no estado de São Paulo. Incrível. Quais são as marcas da Vonix? E quantos produtos ou submarcas, eu não sei se o termo é esse, produtos você fabrica? Perfeito. Hoje nós somos a Tract Group, né, que é um grupo que fica ali, o guarda-chuva dela, ficam 5 marcas, 2 delas, por contrato, a gente não pode comentar, porque tem contrato com empresa americana, porém as outras é a Razux, que é uma marca focada em cuidados com motocicletas. Você tem 2 marcas que você coloca o seu produto sob essa marca. Sobre essa marca. E tem mais 3 marcas que são próprias. Mais 3 marcas próprias, isso. Uma Razux, que são produtos para motocicleta. A outra é a Vintex, que continua com produtos para lava rápido, são produtos mais simples. E a Vonix mais focada ali na gourmetização do negócio, que é a estética automotiva de alto padrão, com vitrificadores, com... Quantos produtos a Vonix fabrica? Hoje o grupo inteiro, se a gente for contar com acessórios e produtos químicos, tá passando aí de 400 produtos. É uma loucura. Só para o carro, só para cuidar do carro. 400 produtos. É loucura. Mas tem um amigo meu, cara, que gosta mais do carro do que da mulher dele, sabia? Eu nunca vi um negócio desse. O cara é apaixonado pelo carro. Eu digo, rapaz, larga esse carro. Tem um cliente meu, macho, que o carro era mais caro do que o apartamento que ele morava. Tu acredita? É complicado. A minha esposa esses dias arrumou uma confusão na internet. O brasileiro gosta de carro, né? A minha esposa esses dias arrumou uma confusão na internet, que ela foi ensinar como é que as mulheres usavam os produtos da Vonix em casa, né? Aí foi lá fazer um vídeo da Blend Metal Polish para fazer o polimento de metais daquelas pias metálicas. Também, né? Aí o que é que acontece? A mulher vai lá pegar o produto do marido e o marido morrendo de ciúme fica puto, né? É fantástico isso. 400 marcas, mas tem um... São 5 marcas, né? Não, 400 produtos. 400 produtos. Isso. Toda empresa tem um carro-chefe, né? Qual é o produto ou marca? Não diga marca, não. Eu gosto do produto que vende mais na Vonix. Hoje o produto mais vendido da Vonix é o Restaurax, restaurador de plástico, e as ceras, né? Cera Blend é sucesso total. Então hoje os produtos para pneu também, Shine, mais bonita do que o cara chegar com aquele pneu brilhando. É bonito demais, né? Vende muito. Tu tem produto dele, óbvio. Tenho. Né? Como é o nome do produto? Shine, tem o Revox, tem produtos em outras marcas também, que é o Darker. Da Vintex. Então, só produto para pneu nós devemos ter uns 6 ou 7 aí. Espetacular. Assim, você tem 2 marcas que não são suas, que são de um grupo internacional. Que na verdade, uma é nossa, só que a gente tem algumas regras internas onde a gente não fala muito e tem algumas regras internas. E a outra eu tenho um contrato com um grupo americano, onde a gente não pode também tá comentando. Mas né? você tem marcas produtos que foram desenvolvidos dentro da Vonix. Sim, e todos por mim. Eu que sou o desenvolvedor dos produtos hoje, sou responsável. Isso. Tem algum segredo industrial que você registrou, que está guardado, igual da Coca-Cola, que está guardado sob 7 chaves? Sim, hoje dentro da empresa, as pessoas que têm contato com a formulação do produto, eles assinam um contrato de sigilo e existem também algumas bases que a gente fabrica. Essas bases, que muitas vezes têm de 5 a 7 componentes, elas entram ali no produto e as pessoas que estão fabricando ali não sabem 100% do que é, né? Isso é importante. E tem contrato também, tem um contrato, as pessoas que trabalham comigo são, graças a Deus, pessoas bem honestas, pessoas que têm ali uma certa consciência, e a gente também tem um contrato de sigilo. Meu amigo velho, me diga uma coisa, Paulinho, quem são os maiores... Aqui no Brasil, a Vonix tem concorrente, pelo menos que seja parecido? Já tivemos concorrente muito forte, mas hoje o segundo colocado no Brasil, quando compara o faturamento do nosso grupo, ele tem um faturamento aí de aproximadamente 8% do que a gente fatura. Então anda bem distante. Líder absoluto no mercado. Líder absoluto. Exportação, você exporta para quantos países? 42 países hoje, Paulinho, a gente exporta. olha pra mim. 42. Tu, menino velho lá na Messejana. Jamais imaginei. Teus amigos dizendo que não ia dar desculpa aqui o termo, pra porra nenhuma. Hoje, tu exportando teu produto pra 42 países, dá um orgulho da porra. É uma loucura. Eu choro toda a vida que eu lembro. E teu pai, cara? Tu orgulho. Meu pai se abraça comigo chorando. Mesmo jeito. Mesmo, cara. E graças a Deus, porque assim, eu fui muito... Eu era conhecido como miserável na família, né? Eu não dava dinheiro pra ninguém, nem pro meu pai, nem pra ninguém. Eu falei, pai, nem pra eu comer eu não gasto dinheiro direito, porque eu tenho que pegar isso aqui. Imagina, na época eu tinha que comprar ali 1 quilo de uma matéria-prima. Esse quilo da matéria-prima era R$10. Esses R$10 eu fazia pelo menos R$16. E eu falava, se eu gastar R$10 aqui com essa comida,
eu vou deixar de comprar esse quilo de matéria-prima para faturar os R$16. Aí o que é que eu fazia? Lá no Tini Lancha, na Messejana, comia com a Milena uma coxinha com suco, que era 50 centavos cada um, a gente gastava R$1 na janta. E me sobrava 9 para investir na matéria-prima. Inclusive tinha um vizinho meu, que eu fiquei sabendo agora esses dias no Iguatemi, porque o filho dele é segurança de Iguatemi, que disse: Paulo, eu quero te contar uma história. Tu sabe lá vamos falar, o Nonato? O Nonato dizia assim pra mim, brincando: rapaz, como é que esse cara, esse Paulo, que tem uma mulher tão bonita, essa Milena, e todo dia esse caba fica empanzinando a mina com coxinha e suco, rapaz, empanzinando a mina de coxinha e suco. Aí você respondeu: é por isso mesmo, porque quem gosta de osso é cachorro, né, não? A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já. Paulinho, como é o nome do teu pai? Meu pai é Antônio Girão Nobre. E o nome da sua mãe? Maria Neuza Sampaio Nobre. Meu pai é carteira aposentado. Seu Antônio, dona... E Dona Maria Neuza. Dona Maria. Hoje eu ajudo a família Dona Maria. O miserável ajuda todo mundo. Graças a Deus, né? Esse menino aí, que ninguém acreditava nele, hoje exporta para 42 países e é a maior empresa da América Latina. Paulo, faturamento para esse ano, para o seu Antônio, para Dona Maria e para todos os teus amigos, que eu tenho certeza que muitos deles, mesmo achando que você não ia dar para nada, estão orgulhosos de você hoje. Muito trabalho. Com muito trabalho. Qual é o faturamento da Vonix para esse ano, Paulinho? Vamos lá, com muito trabalho, com muita estratégia, todo dia executando tudo que foi planejado. A gente está projetando esse ano faturar 445 milhões de reais. 445 milhões de reais. Tu se lembra do preço da coxinha que tu ia comer lá? 50 centavos. Precisa dizer mais alguma coisa? Hoje eu me dou o prazer de vou viajar, vou na classe executiva e tudo, mas até meus 35 anos de idade, claro, eu também não vou esbanjar, porque dinheiro a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que ter uma certa cautela. Mas hoje eu vou viajar para Portugal agora com meus pais, todos vão em classe executiva, né? Então hoje eu posso retribuir isso, por quê? Porque um dia eu disse, vamos segurar as pontas aqui, que se eu gastar agora, eu não vou poder ajudar vocês depois. E a família chamava, não eram meus pais não, meus pais nunca me chamaram de nada, mas assim, os mais longe, tu sabe como é, né? Paulo, me diz uma coisa, você pode bater no peito hoje e dizer que já realizou todos os seus sonhos de infância, ou tudo que tu conseguiu hoje, tu nunca imaginou na tua vida que iria conseguir? Eu acho que sonhos materiais, sim. Porque hoje, graças a Deus, eu consigo comprar aquilo que eu tenho vontade de comprar. Mas tu imaginou que ia chegar onde chegou? Não imaginei. Não imaginei. Quando eu estava desacreditado lá na época dos estudos, né? Que diziam que eu não ia ser nada, mas quando eu conectei a paixão pela química e essa coisa do comercial, aí eu passei a acreditar que eu iria crescer muito, mas não que ia chegar nesse patamar, né? E hoje nós somos a 10ª maior empresa do mundo na nossa área já. Paulo, tu é temente a Deus? Tu acredita em Deus? Demais. O que eu mais temo na minha vida é a Deus. Nessas horas que o pessoal te botava pra baixo, tu não se trancava no teu quarto e pedia chorando, Nossa Senhora, pedia. Que ele desse força pra... Pedia. Eu chorava sozinho pelos cantos, né? Era sofrimento. Bastante sofrimento na minha vida. Mas a fé é importantíssima, né? Muito importante. Agora, um conselho que eu dou para as pessoas é que eu até me abati. Só que depois eu virei um monstro, sabe? Eu vou pra cima, vai dar bom, eu vou pra cima, passar por cima aqui de tudo. Claro que dentro da ética e da honestidade sempre, mas Paulo, deu gás. Vamos lá. Você é um cara irrequieto, você tá sempre criando coisas novas, pensando, e eu, pelo pouco que eu te conheci hoje, que eu nem te conhecia, bicho, esse programa ele é importante para te colocar. Eu sei que você faz live aí para 15 mil pessoas, tem 1 milhão de curtidas aí nas tuas redes sociais, mas eu não te conhecia. Tem um público que não te conhece. E é obrigação sua vir contar essa história aqui como você está contando. Você tem uma empresa que é uma das 10 maiores do mundo no teu segmento. E irrequieto do jeito que você é, eu te pergunto, a nível mundial, quem são os 9 que são maiores do que você? Quem é o maior do mundo? Hoje a maior empresa do mundo é a Meguiar's, que a dona da Meguiar's hoje é a 3M. A segunda maior empresa do mundo hoje é a a Sonax, que é da Alemanha. Depois vem Soft 99, que é do Japão. Mothers, Tortoex, Armoral dos Estados Unidos. Aí vem mais 3 empresas, aí depois vem a gente. A gente hoje, depois ali de algumas empresas dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão, vem a gente. Paulo, você
você está em 10º lugar no ranking mundial. Eu sou muito competitivo Isso, também. 10º lugar. Eu gosto muito de ranking. Até 2030 a gente vira primeiro. A gente já fez a conta já. O bicho a gente é tão cresce, elétrico, a gente ele não cresce deixa nem 60, eu fazer a pergunta. 60, ele já sabia a pergunta que eu ia fazer. Esse ano, falar outro número aqui, estamos crescendo 68%. É mesmo, Paulo? É, loucura. 68%. E é porque o juro tá alto, imagina quando esse juro baixar, né? É. Paulo, quer dizer que tu quer ser o maior do mundo, bicho? Maior do mundo até 2030. Paulo, eu vou fazer um negócio com você. Eu acredito em você, irmão. Ao contrário dos teus amigos do passado, né? E de muita gente que não acreditou em você, desde a primeira hora que você veio conversar comigo aqui no Grupo Cidade, Obrigado. Eu acredito em você. E eu aposto com você como você vai conseguir chegar Obrigado. a primeiro lugar Deus quiser, do mundo. Se Deus quiser. E eu quero já Deus te tá fazer... ouvindo isso aí. Não, ele ouve mesmo. E esse primeiro lugar do mundo leva muita gente. Também junto, Eu quero te gerando fazer um emprego, convite. renda. No dia que você atingir esse patamar de primeiro lugar do mundo, você vem fazer um Conexões especial. Com certeza. Vonix, a número 1 do mundo. Tá fechado? Com certeza, tá mais do que fechado. Tá fechado, irmão. Tá fechado. Paulo, você também é um rei das redes sociais. Você escreveu, inclusive, um livro, né? Que eu queria mostrar aqui pra vocês. A Fórmula do Empreendedorismo, tá? Fala um pouquinho sobre esse livro. Qual é a tua intenção com esse livro? Ele tem um selo aqui, ó. É porque tá tudo ao contrário aqui, de best-seller. Isso. E esse selo não foi comprado. Não, esse selo tem uma quantidade mínima ali. Quando a gente vendeu o livro, no começo vendeu bastante. Então ele é um livro best-seller, sim. O que é que você quer atingir com esse livro? Foi uma promessa que você fez para levar o teu conhecimento para outras pessoas? Fala um pouquinho sobre ele. E falando de redes sociais, para quem não me segue ainda, meu Instagram é Paulo Vonix, tá, pessoal? Paulo Vonix com 2x, vocês vão ver lá, tá? Então, sobre o livro A Fórmula do Empreendedorismo, foi justamente alguns amigos falando, Paulo, essa história tem que ser contada, muita gente precisa ouvir isso, muita gente não acredita em si, assim como você no passado, eu preciso ouvir isso para poder também fazer prosperar o seu negócio. E também, nesse livro, a gente conta muito a nossa parte da vida pessoal também. A minha esposa gosta muito de uma frase que não existe sucesso profissional com fracasso familiar. Né? Então, assim, a gente hoje esse livro... É uma sábia, viu, meu irmão? Então, esse livro, ele tanto fala da nossa parte pessoal, profissional, parte familiar, empreendedorismo. E é um livro que quem lê vai realmente gostar demais, porque a gente fala de persistência, de perseverança, de contratação correta, de pessoas certas nos lugares certos. A Fórmula do Empreendedorismo, do meu amigo Paulo Henrique Nobre, eu recomendo. Esse livro é muito bom esse livro. Tu vai me dedicar esse livro aqui até o final do programa. Vou. Paulo, qual é o futuro dos produtos de estética automotiva? Vai vir uma inteligência artificial, vai apertar um botão e vai sair uma cera? Não, é impossível. Olha só, primeiro falando de serviço. As lavagens automáticas que existem, elas são para um público que querem somente limpar o seu carro. Mas realmente as pessoas, tanto o profissional de polimento automotivo, de vitrificação, de aplicação de PPF, seja recobrimento cerâmico de couro, que na verdade estou misturando aqui com o espanhol, de vitrificação de couro, isso robô não vai substituir, porque é um negócio que cada carro tem seu modelo, cada carro tem que se adaptar. E também hoje a gente está percebendo muito que o usuário final, a pessoa que tem seu próprio carro em casa, está tendo a estética automotiva em casa, fazendo o seu próprio carro como hobby. Porque, segundo eles já tem pesquisas disso, que todo mundo tem que ter um hobby. Eles começam ali, tomam uma cervejinha, vai passando uma cera. Porque antigamente, quando você passava uma cera no carro, dava muito trabalho. Você passava uma cera, grudava. E hoje, com a tecnologia, os produtos eles são muito fáceis de usar. E as pessoas, inclusive no meu condomínio, tem médico usando o produto, final de semana, como terapia. Então, é um mercado que o robô jamais vai substituir, porque é algo que já faz parte ali do hobby das pessoas. Paulo, né? Você como uma empresa internacional, vendendo para 42 países e querendo ser a maior do mundo, você... obviamente, preza muito pelo quesito qualidade. Isso, E muito. você deve participar de feiras internacionais, vai atrás do que tem de melhor do mundo, é isso mesmo? Exatamente. Essa semana passada eu estava em Las Vegas, no SEMA Show, fazendo exposição da Vonix, no maior evento automotivo do planeta Terra, onde a Vonix, na área de produtos para estética automotiva, era a única empresa da América Latina. Americano não é muito de elogiar os outros assim, não, gratuitamente. Não é verdade que alguém foi bater lá para te elogiar? Americano, o pau canta e assim, com brasileiro,
brasileiro, infelizmente, eles não dão tanta moral de verdade. Só que a gente hoje, eles estão realmente batendo na porta. Inclusive, a gente fechou com um grande distribuidor nos Estados Unidos agora, né? E para mim foi motivo de orgulho, porque um dos rapazes lá, que é um dos maiores youtubers do mundo também, que é canadense, inclusive, que tem parceria com esse americano, quando ele conheceu um pouco da nossa história, ele chorou lá no nosso stand, né? O Pen The Organizer, que é um cara extremamente conhecido no mundo. Então, pra gente que é cearense, que é nordestino e que é brasileiro, é motivo de muito orgulho poder representar o nosso estado, poder representar o nosso Nordeste, o nosso Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, com muito orgulho. E eu sempre falo isso para todo mundo, levando ali a carnaúba do Ceará, levando que a gente pode, que o cearense, quando ele quer, ele pode chegar onde ele quiser. Paulo, com trabalho, com esforço, com dedicação, tudo é possível na vida? Tudo é possível. De vera mesmo, de vera? De vera, com persistência, com resiliência, com vontade, porém com estratégia. Essa palavra estratégia, ela é muito importante. Porque se você é persistente, mas se você não muda a estratégia, eu falo muito isso no livro. O pessoal fala muito assim, não mexe no time que está ganhando. Eu falei, mexe. Mexe porque se está 5-0 eu estou precisando de saldo de gol, eu posso fazer 10-0. Então, mexe, eu gosto de mexer bastante, estou sempre mexendo, sou inquieto. O negócio deu certo, eu mexo, não deu, eu volto. Então, eu acho que fora persistência, fora tudo isso, você tem que estar com a estratégia ali, sempre tentando mudar. Você já disse que quer ser o maior do mundo. É até onde você quer chegar? É o seu limite? Ou quando chegar nesse limite, tu vai inventar outro limite? Talvez invente outros, né? Eu sou inquieto, né? Eu faço isso sem me esforçar. As pessoas chegam para mim... É da natureza, né? Na verdade, Ricardo, as pessoas chegavam para mim, Paulo, tu vai se estressar, isso é loucura, daqui a pouco tu vai ter um infarto aí, tu tá estressado demais com esse trabalho. Eu falei, trabalho? Que trabalho? Se eu me divirto. Né? Então, eu sempre falo para todas as pessoas que quem trabalha sentindo que tá sofrendo muito, você tá no lugar errado. O trabalho ele tem que ser prazeroso. E o meu, é como se eu gosto de vôlei, é como se eu estivesse jogando vôlei, gosto de andar nos meus carros esportivos, né? Hoje eu tenho uma McLaren, um Corvette. Então, eu trabalhar desenvolvendo produto para Avons, fazer a gestão... Tem uma McLaren aqui em Fortaleza? Tem uma McLaren em Fortaleza, uma McLaren Artura. Né? Então, hoje a gente está... Paulinho, qual foi o primeiro carro que tu... O meu primeiro carro, que na verdade não foi meu, foi um Chevette 83, nunca esqueço. Que era do meu pai e aprendi a dirigir nesse Chevette. Rapaz, era minha paixão, Chevette. Inclusive, eu estou pensando em comprar um. Olha aqui, ó. De novo. Olha, do Chevette ao Corvette, depois para a McLaren. Como é possível você estamos pensando em comprar uma Ferrari já está na mira aqui já. Olha como é incrível o crescimento desse cara. Para quem tem mais de 40 anos, mais de 35 anos, sabe o que é um Chevette, tá? Esse cara hoje tem uma McLaren. Eu não vou nem dizer quanto é que custa uma McLaren. Se vocês forem raríssimo. Se for na rede social lá, Paulo Vone, que se procurar minhas postagens, acho que umas 10 postagens você consegue ver lá. Aí uma tá azul comprando linda. Uma Ferrari zerada também, agora que só tem que ser azul. O bicho azul. É impressionante como é possível realmente você crescer na vida com ética, com trabalho, com perseverança, com dedicação e com fé e foco. Isso. Até para um cara que sofre do mesmo problema TDAH, que eu tenho, que é o atenção com hiperatividade. Mas também a gente tem o super... Muita criatividade, super foco. Quando a gente foca, meu amigo, sai de perto. Aí não tem quem segure. Paulinho, para finalizar, tá terminando o programa, rapidamente, sintetize aí o segredo do sucesso do Paulo e da Vonix. Eu acho que essa minha união que eu tenho com a minha esposa, que acreditou também no nosso trabalho, é a base de tudo, né? É uma base muito sólida. E também... especialização em gestão é algo que eu não abro mão hoje. Pra você ter uma ideia, eu tinha muito mais trabalho quando eu tinha 5 funcionários do que com 600. Porque eu achava que funcionário nenhum prestava. Minha cabeça era assim. Eu ficava puto, o funcionário dava trabalho. Não dá certo não. Funcionário nenhum presta. Eu dizia desse jeito. Menino, né? Com 20 anos de idade, falando besteira. E aí eu entendi que quem não prestava era eu. Por quê? Porque eu não entendia sobre gente. E depois que eu aprendi sobre gestão, então gestão foi a base também. Até porque é através dela que a gente começa a inovar em todos os pilares da empresa, que é financeiro. Eu fui muito inovador na parte química, mas ela sozinha não ia ao lugar algum, entende? Você tem alguma empresa que dá assessoria para você em gestão? Sempre, de vez em quando, a gente pega uma outra consultoria, sim. Que bom, que bom. Paulo, estamos chegando ao final do programa. Quero dizer para você que foi sensacional. Talvez tenha sido um dos melhores programas que a gente fez até hoje. Olha que aqui, nessa cadeira, já passaram mais de 60 campeões aqui do Ceará para o mundo, para o Brasil e para o mundo.
Mas realmente uma história como a sua, cara, a gente já ouviu aqui, pessoal, né? O nosso pessoal aqui da técnica, muita história emocionante, mas a tua realmente é espetacular, até porque você ainda é um jovem de 44 anos, você vai crescer muito ainda, bicho. Deus quiser. Vai crescer muito, eu não tenho a menor dúvida disso. Então eu vou te dar 1 minuto para o teu recado final, para os jovens, para aqueles que estão com alguma dificuldade nesse momento, para pessoas que estão se sentindo inferiorizadas, né? Pessoas que estão ouvindo nesse momento que eles não dão para nada. Eu queria te deixar aí 1 minutinho pro teu recado final, irmão. Acho que a primeira coisa é não errar em relação a achar que não vale nada. Que eu pensei nisso e isso não foi legal. Você tem que entender que tudo é possível desde que você acredite. Pensamento positivo. Sai de perto daquelas pessoas que têm inveja, que acham que você não vai a lugar algum. Fique com a amizade de pessoas que prosperam, de pessoas que querem o seu bem. Então, acho que a base é você acreditar em si mesmo. E se você tem um sonho, comece a investir nele todos os dias, com a estratégia correta, com persistência, com resiliência, que eu tenho certeza que você vai crescer na sua vida. Vai dar certo. Vai sim. Esse é o Paulo Henrique Nobre, da Vonix, o Paulo da Vonix, um grande campeão que chegou lá, começou na Messejana, ninguém acreditava nele, começou produzindo produto de limpeza e hoje tem a Vonix, que é a maior empresa da América Latina em produtos de estética automotiva. E em breve, se Deus quiser e Ele quer, vai ser a maior do mundo, meu amigo. Muito obrigado pela grande audiência, meus amigos. Obrigado a você, Paulinho, que aumentou meu Ricardo, Ibope. Tudo de bom. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado minha esposa Milena, meus filhos, toda a minha família. E até 2030 com Conexões Especial Vonix, a número 1 do mundo. E agradecer os colaboradores também, que são 10. Tamo junto, pessoal. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade.